1 Reis, capítulo 15. O reinado de Abias, de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa, de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste a Deus Aserá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas sagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes no tesouro da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: Que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, o rei Asa edificou Geba e Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab
e todo Israel cercavam Gibeton. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida, exterminou todos, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de seu servo Aías, de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer por causa da provocação com que havia irritado o Senhor Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo o que eu fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. O reinado de Baasa, de Israel. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer.